Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre maturidade, um assunto importantíssimo na vida cristã. E a gente entende a maturidade como uma chave que abre, que dá acesso à nossa herança plena que nós temos em Jesus Cristo. Então, isso é o foco, o ponto central daquilo que nós temos estudado. E eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua fidelidade nos acompanhando nesses estudos que a gente tem trazido aqui. Hoje nós vamos ver o estudo número 8, é um assunto importantíssimo, é grande, eu tive que dividir, vamos ver em quantas semanas a gente consegue completar esse estudo. E aqui no estudo 8, que hoje nós vamos ver só uma introdução do assunto, é a questão da estatura de Cristo, o varão perfeito, a nossa semelhança com Cristo. Ok? Então, Cristo é o alvo. O alvo. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Então, ele é o alvo, é uma pessoa. Ok? Mas, ao mesmo tempo, ele é a métrica, ele é o exemplo que nós devemos seguir em fé. Então, nós temos que fixar esses pontos. E quando o apóstolo Paulo fala de seguir uma carreira, aí ele está falando da vida cristã, uma carreira espiritual, ele coloca como alvo dessa carreira o próprio Cristo, que ele é o alvo da carreira na nossa vida cristã. E nós temos que correr segundo as regras, né? Porque senão a gente não consegue atingir o alvo e nem consegue ser recompensado no nosso servir a Cristo. Então a gente tem que guardar esses pontos. E aqui eu vou começar com uma frase. A conformidade com o mundo, conformação com o mundo, ela não pode ser quebrada, vencida por outra coisa que não seja a transformação do meu coração, transformando o meu coração à semelhança do coração de Cristo. E esse trabalho é o trabalho do Espírito Santo na edificação do corpo de Cristo, que a gente chama de processo, a minha santificação, o desenvolvimento do fruto do Espírito na minha vida, a minha utilidade para o ministério, porque no fundo, nós vivemos para Deus, ok? Nesse tempo de peregrinação que nós temos aqui na terra. Ok? Então, o primeiro ponto, Deus deseja que seus filhos cresçam. Filho, para não crescer, não tem propósito. Vai ficar estacionado, vai ser um crente carnal. Qual a utilidade que isso tem para o reino? Deus olha dessa maneira e nós temos que ter humildade para enxergar essas coisas. Tá ok? Então, esse é o propósito básico de Deus, mas crescer de qualquer jeito, não. O Espírito Santo ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem uma estatura, ele tem um padrão, ele tem uma métrica, é Cristo. Esse é o trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. Aí você fala, poxa, mas eu não estou entendendo. Primeira coisa, quando eu nasci de novo, e é uma obra do Espírito de Deus, é um milagre, é sobrenatural, aí a gente entende a questão do meu posicionamento em Cristo, da minha salvação eterna em Cristo, ok? Da justificação, da regeneração, daquilo que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Essa é uma coisa, mas a questão do caráter depende da alma, né? E eu não tenho como eliminar a minha alma.
Ela veio do jeito que veio, né? E no novo nascimento, a minha alma não foi transformada. Agora começa um processo de limpeza, de purificação, de santificação, de trazer crescimento espiritual e maturidade na minha vida. Isso é um processo, leva tempo e é experimental e é pessoal. Eu não posso me esquecer desses critérios que estão envolvidos nesse processo de crescimento, ok? E o interessante é que Deus levanta ministérios. Deus aqui, no caso, é Jesus, o cabeça da igreja. Ele levanta ministérios com o propósito de edificar a igreja. Edificar significa crescimento em qualidade. Mas qual qualidade? A semelhança de Cristo. Porque não é só a questão do cumprimento da grande comissão, que está envolvido também, mas é a questão da qualidade da nossa vida cristã, dos frutos que nós temos que apresentar para Deus. Tudo envolvido, e o Espírito Santo trabalhando isso na nossa vida. E isso fica claro ali naquela passagem aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 a 15, que você pode ler em casa aí, consultando a sua Bíblia, falando desse ministério quíntuplo que Jesus levanta para alavancar o crescimento, a edificação da igreja, para que ela cumpra os propósitos que Deus tem para ela, ok? E maturidade tem uma característica marcante: não ser como criança na fé, levado por todo o vento de doutrina. Essa é uma marca bem característica da maturidade. Seguindo a verdade em amor. Eu estou citando alguns pedaços dessa passagem que eu acabei de citar em Efésios. Seguindo a verdade em amor. Olha, seguir a verdade por legalismo, por religiosidade, não é difícil para o homem. A gente não tem dificuldade com isso. Mas seguir a verdade em amor é maturidade. Ok? Porque senão a gente não percebe a profundidade daquilo que o Espírito Santo está falando através daquele texto inspirado. Ok? Porque Deus é amor. O Espírito Santo que nos foi dado, derramado no nosso coração, é o amor de Deus, amor ágape, que é o amor de Cristo. Entende? A essência da natureza, da nova criação que veio do novo nascimento, é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não é infrutífero, pelo contrário, ele se move, porque é energizado, né? Vamos dizer assim, turbinado pelo Espírito Santo. E ele produz frutos segundo a sua espécie, que é o amor de Deus. O amor de Deus produz frutos segundo a sua espécie, né? O tipo, ágape, que é a compaixão de Deus, a misericórdia, a justiça. E aí você pode levantar todos os atributos da divindade. Não tem como. O fruto é segundo a espécie. E através da nova criação, é uma nova espécie que tem uma nova diretriz. E o alvo é Cristo. Seguindo o exemplo dele, imitando o exemplo dele, como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É isso que ele disse. E ele falando conosco, comigo e com você. Ok? E Cristo tem a plenitude. Ele tem a plenitude.
E agora, da sua plenitude, ele distribui no corpo. Então, a plenitude no corpo, ela só é alcançada quando nós estamos juntos, unidos na fé, unidos no amor, unidos no propósito, cooperando uns com os outros. Aí o nível da plenitude é maior do que eu sozinho. E aí as peças vão se encaixando. Aí quando Paulo usa a analogia do corpo humano, ele fala, olha, são muitos membros inseridos num corpo, um corpo vivo, e não há batalha entre eles, pelo contrário, cada membro coopera com o outro, e quando um sente, todos sentem. Ele traz essa analogia para a igreja. Por isso que a maturidade é importante. Eu, como membro do corpo de Cristo, preciso de maturidade para ser útil na vida dos outros. Não só ser útil na minha, né? Que começa por mim, começa pela minha família, pelos meus relacionamentos mais próximos, mas atinge a igreja e atinge o mundo, que é a grande comissão, a grande obra do ministério que a igreja tem alavancado pela unção, pelo poder, pela sabedoria do Espírito Santo. Todas essas coisas estão embutidas nessa visão celestial que a gente tem que ter clareza de entendimento. Ok? Então, Cristo não só representa o exemplo, mas Ele tem a plenitude. Ele mesmo é a plenitude, o cabeça da igreja. E nós estamos nele, inseridos nele, no corpo dele, que é o corpo de Cristo. E aí cada um tem um chamado, tem uma vocação, tem uma unção, cada um tem um propósito, e a nossa fidelidade deve estar em função daquilo que Deus quer da nossa vida. Ok? Então tudo começa pela nossa identidade. Identidade como filhos de Deus, nascidos de novo, nascidos do Espírito e não da religiosidade, que é um milagre. Agora uma nova natureza introjetada dentro de mim, né? O material da palavra, a palavra de vida eterna semeada no meu coração, agora o Espírito Santo vai trabalhar isso dentro de mim. E isso vai impactar todas as estruturas da minha vida. É algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu tenho que ter entendimento claro, uma convicção clara da necessidade desse trabalhar do Espírito. E quando o Espírito trabalha isso dentro de mim, ele aponta a direção. A direção é Cristo. A direção é o reino. A direção é glorificar a Deus Pai através do Filho. A direção é abençoar pessoas e agregar pessoas ao reino de Deus. A direção já está dada e é isso que Ele trabalha na nossa vida. Ok? E Paulo também lá em Romanos, ele diz que nós estamos, ele usa essa expressão, predestinados a sermos conforme a imagem de Cristo. Então aqui predestinação não tem nada a ver com salvação individual. A predestinação aqui é um alvo, a estatura de varão perfeito. Deus estabeleceu os termos da nossa salvação e o Espírito Santo, ele anda em cima desses termos para que nós sejamos como Cristo. Então não tem nada a ver com uma eleição, um pré-ordenamento antes da fundação do mundo, isso não tem nada a ver do ponto de vista da salvação pessoal, ok? E a imagem de Cristo é ser como Ele. Nós só podemos ser como Ele através dessa obra maravilhosa, tremenda do Espírito Santo na nossa vida. Não tem outra maneira, ok? E Ele é o nosso exemplo e nós seguimos os passos do Mestre, fazendo como Ele fez. É isso que o Espírito Santo está
trabalhando na nossa vida. Andar como ele andou, seguindo o seu exemplo, andando nos mesmos passos que ele deu. Uma analogia que a Bíblia traz para nós. Pedro fala disso, o apóstolo João fala disso, Paulo fala disso, está muito bem fundamentado na palavra de Deus. Que, na verdade, o novo nascimento é uma necessidade porque eu preciso de uma nova natureza para expressar o amor de Deus na terra, a santidade de Deus na terra, os atributos da divindade na terra. Eu sou o canal. E as pessoas vão ver a evidência na minha vida. Então, nascer de novo para não entrar nessa jornada de transformação parece uma coisa esquisita, uma coisa que começou, mas não deu prosseguimento. E não é assim o propósito de Deus. O propósito dele é que você cresça, que você entre por esse caminho de transformação, e isso é diário, isso é em várias estruturas da nossa vida. Ele vai trabalhando essa conformação da minha imagem à imagem de Cristo. Isso é processo, isso é através de provação. É a escola, é a pedagogia do Espírito Santo, é na prática. É lógico que nenhuma prática é bem-sucedida se eu não tenho entendimento da perfeita vontade de Deus. Daí que o Senhor levanta o ministério do ensino na igreja, para que as pessoas entendam, para que a luz chegue ao coração das pessoas, ok? Bom, e o sacrifício de Cristo trouxe essa religação com Deus. Porque quando Adão desobedece a Deus, ali em Gênesis, está registrado, ali diz: certamente morrerás. Na verdade, o melhor entendimento dessa expressão é: morrendo, morrerás. Porque a morte física não aconteceu quando Adão desobedeceu. A morte eterna também não, porque isso é coisa para o futuro. Então, que morte é essa? É a morte espiritual. É a separação de Deus, a separação dessa comunhão com Deus por causa da desobediência, da rebeldia, do pecado. E a manifestação da consequência foi imediata. Eles viram que estavam nus, estavam ainda no jardim do Éden. Adão critica a mulher que Deus trouxe a ele, a mulher põe a culpa na serpente e assim por diante. A natureza já se manifestou, essa mudança de natureza já se manifestou imediatamente. Isso contaminou a raça humana, que é a morte espiritual. Adão é cabeça de raça, assim como Cristo, ressurreto, é o primogênito dentre os mortos e é o cabeça de uma nova criação. A criação segundo a imagem de Deus, a restauração de todas as coisas. Se eu não entendo isso, eu fico boiando, sem entender essas questões básicas de doutrina. Ok? E Paulo fala muito do primeiro Adão, do segundo Adão. Paulo fala da ordem, a ordem primeiro natural, depois o espiritual. Ele fala da morte, que reinou pelo pecado, e todos pecaram, então todos morreram, e destituídos estão da glória de Deus. Ele está falando disso. É tremendo, é tremenda a revelação,
teológica que Deus traz através do apóstolo Paulo. Se em Adão, o primeiro Adão, é alma vivente, é cabeça de raça, ele se reproduz segundo a sua espécie. Mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Espírito vivificante está falando da nova criação, que vem através do novo nascimento. Então Cristo é cabeça de uma nova criação. Por isso que Paulo usa em Cristo essa expressão tremenda, maravilhosa. Ok? E Cristo, ele nasceu de uma virgem. Então, a questão da morte espiritual, ele não tinha esse problema, porque Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito. E Maria teve que profetizar, porque tudo com Deus é falando. E ela disse para o anjo: cumpra-se em mim segundo as tuas palavras. E foi o que aconteceu. E Hebreus diz que Cristo não tinha pecado. Está lá em Hebreus 4,15. Então, o sacrifício dele foi aceito por Deus, sacrifício perfeito, único e de validade eterna. Então, agora ele é cabeça de uma nova criação, o Cristo ressurreto, que é espírito vivificante. Agora é uma nova natureza que está plantada dentro de mim através do novo nascimento. E essa nova criação, ela é frutífera e ela frutifica para a glória de Deus. É simples assim. Não adianta ficar inventando muita coisa não, porque é isso que a Bíblia diz. Porque o ramo, ele está inserido na videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. E o ramo inserido na videira verdadeira é o crente salvo. E ele produz frutos. E o Pai poda para que ele produza ainda mais frutos. Mas aquela vara que não está inserida, ela é eliminada. Se você ler ali o Evangelho de João, capítulo 15, ok? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente poderia acrescentar. Gênesis deixa claro que a espécie, qualquer uma, se reproduz segundo a sua natureza. Está lá em Gênesis, está bem claro lá. Isso também com relação à vida do homem, né, como o ser humano, ok? E isso é um processo. E nós devemos entender a responsabilidade que nós temos, e aqui eu quero encerrar, de cooperar com o Espírito Santo nesse processo de transformação da nossa vida. Sem essa transformação, de revelação em revelação, de provação em provação, como que eu vou ser semelhante a Cristo? Como que eu vou frutificar abundantemente para a glória de Deus? Porque esse é o propósito final. Tudo que Deus fez é para a sua glória. E o que glorifica a Deus é uma vida transformada, frutífera. Isso glorifica a Deus. A religiosidade, jamais. E a gente não deve se iludir com essas coisas. Ok? Medite nessas coisas. São coisas profundas que a gente deve gastar tempo meditando a respeito dessas coisas. Mas assim, olhando para a Bíblia. Porque não adianta olhar para a filosofia, não adianta olhar para homens.
Olhe para a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus que me traz a revelação do Espírito, que é o que eu preciso na minha vida. E a responsabilidade de tomar atitudes, de agir, facilitando o trabalho do Espírito Santo, para que a minha vida seja transformada. Um novo homem, uma nova mulher, para Deus, para a glória de Deus. Porque Deus vem em primeiro lugar na vida dos seus filhos. Ok? Que você medite nisso e que o Espírito Santo traga entendimento ao teu coração e a tua vida seja transformada, uma bênção na terra no tempo da tua vida. Ok? Que você tenha uma ótima semana, desafiadora, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe. Um grande abraço.